Boa noite a todos. Hoje é 8 de março de 2017. Nós estamos reunidos hoje, estamos dando início à obra Boa Nova. É o nosso primeiro dia de estudo dessa obra, uma obra grandiosa. Nós estávamos assim aguardando com muita ansiedade o início dessa obra. Essa é uma obra que nós vamos nos aproximar muito dos vultos do Evangelho e do nosso Senhor Jesus. É uma obra que é impossível fazê-la e não se tornar melhor no nosso dia a dia. Então eu espero assim que esse grupo que está aqui iniciando possa perseverar e ir até o final da obra, porque na verdade nós vamos começar com Boa Nova, mas esse casamento vai longe, porque nós vamos fazer a série Humberto de Campos na quarta-feira, tá bom? Vamos iniciar então, a nossa querida irmã Maria Luísa vai fazer uma rápida abordagem sobre Humberto de Campos, que é o autor do livro, é uma psicografia de Franciscano Xavier de 1941. Agora o que ela vai retratar aqui é justamente Humberto de Campos quando estava encarnado, tá? Bom, Humberto de Campos, ele nasceu no município maranhense de Miritiba. Hoje a cidade tem o nome dele, Humberto de Campos, no Maranhão, né? Em 25 de outubro de 1886, de origem muito humilde, filho de Joaquim Gomes de Farias Veras e Ana de Campos Veras. Aos 6 anos ele ficou órfão, né, de pai, e a família então mudou-se para São Luís, onde ele começou a trabalhar no comércio para ajudar, com 6 anos de idade, começou a ajudar na casa, né? Aos 16 anos ele foi morar no Pará e começou então um trabalho jornalístico. Escreveu em 2 jornais, Folha do Norte, província do Pará. Em 1910, já com 24 anos, ele publicou o primeiro livro de poesias, chamado Poeira, e que lhe dá um certo reconhecimento, né? Em 1912, ele vai para o Rio de Janeiro, continua a carreira dele como jornalista, né? Passa a trabalhar no meio literário e faz amizade com alguns escritores da época, como Coelho Neto, Olavo Bilac, né? E começa a trabalhar no jornal Imparcial, no Rio de Janeiro, né? Ao lado de Rui Barbosa, né? E outras figuras ilustres. Então ele começou a se tornar uma pessoa conhecida e escrevendo crônicas, escrevendo contos, e começou a escrever também com o pseudônimo de Conselheiro 20. Ele entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1920 e ocupou a cadeira que era do romancista Joaquim Manuel de Macedo, eminente romancista. Um ano depois, ele ingressa na política, né, em 1921, e foi deputado federal pelo Maranhão. Em 1933, ele já estava meio debilitado, ele tinha uma saúde frágil, né? Então ele fica muito debilitado e é quando ele publica as suas memórias, né, que é o período de 1886 a 1900. Nesse livro de memórias, eu li, ele retrata a infância dele, a juventude, né, nesse período, de 1886 a 1900. Após muitos anos de enfermidade, ele ficou cego e ele teve problemas sérios dos rins. Então ele foi operado e numa cirurgia, em 5 de dezembro de 1934, com 48 anos, ele morreu durante a cirurgia. Ele escreveu 40 livros. Ele só conseguiu publicar 21 volumes, de 1918 a 1934, que foi o ano em que ele desencarnou. Depois da morte dele, foram publicados pós-mortem mais volumes. Quando ele desencarnou, logo depois dele desencarnar, houve aquela polêmica, porque ele começou a dar mensagens para Chico Xavier. Chico começou a psicografar e a família então moveu uma ação, né, querendo direitos autorais. Felizmente essa ação foi considerada improcedente, né?
Então, ele escreveu várias obras, como Da Seara de Booz, que são crônicas, Tonel de Diógenes, que são contos, A Serpente de Bronze, contos, enfim, né, vários contos, crônicas, que foram publicados ainda durante ele vivo. Depois da morte, Um Sonho de Pobre, Reminiscências, Críticas, Lagartas e Libélulas, Sepultando Meus Mortos, Memórias Inacabadas, Arco de Esopo, Funda de Davi, isso tudo foram livros publicados pós-mortem. No total, foram 40 livros publicados, entre publicados ele vivo e publicados pós-mortem. A obra espírita de Humberto de Campos, ela é composta de 15 livros, que foram psicografados de 1936 a 1989. Essa obra Boa Nova é o 5º livro e o penúltimo que foi publicado com o nome dele, porque só 6 foram publicados com o nome dele. Foi quando teve essa pendenga, né? Então ele passou a assinar Irmão X, né? Então os últimos 9 livros foram publicados com o nome de Irmão X. Uma curiosidade: quando ele era menino, a família dele tinha uma casa em Parnaíba, no Piauí. E no ano de 1896, ele plantou um pequeno cajueiro. Esse cajueiro hoje é conhecido como Cajueiro de Humberto de Campos. Anos depois, numa das obras, ele cita esse cajueiro. E, atualmente, o cajueiro é um espaço memorial que tem placas com versos de Humberto de Campos e um monumento em bronze com a efígie do poeta. E está protegido por lei municipal do patrimônio histórico e cultural do Piauí. Vamos lá, então? Então, agora nós já sabemos que é Humberto de Campos. Vamos lá, então? Aqui é Humberto de Campos, tá? Na Escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. A gênese é a formação, a criação, o porquê, como surgiu. Porque o que nós temos que entender? Pela biografia que a nossa irmã trouxe, ele era religioso? Não. Um homem comum, um escritor comum. Um escritor comum. Por isso que ele diz, olha, vocês nunca me viram falar de evangelho. De repente eu vou escrever um livro sobre o evangelho, sobre os vultos do evangelho e sobre o nosso Senhor Jesus. Então eu vou te explicar por que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer. E originado em que eu, Humberto de Campos, que era um jornalista também, porque ele fazia crônicas para jornais, por que eu vou estar me atrevendo a falar da Boa Nova? Boa Nova é a boa notícia. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Não vou abordar a mesma coisa que eu costumava abordar quando estava encarnado. Ele escrevia, inclusive, anedotas. Ele tem um livro famoso chamado Brasil Anedotário. É assim, maravilhoso. Ele não perde esse espírito, esse jeito espirituoso da fala. Mas ele não vai escrever como ele escrevia quando estava encarnado. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. A pessoa que leu Humberto de Campos quando estava encarnado, vai ler essa obra aqui e vai dizer, não é Humberto. Não é o jeito dele. Ele não está tirando aqui nenhuma brincadeira, não está tirando nenhum sarro com nada. E era muito típico, ele tinha um jeito apimentado de escrever. Por isso que ele já inicia assim, olha. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referência de sabor mitológico. Período algum faço referência de sabor mitológico. O que é a mitologia? Estudo dos mitos. O que é o mito? Um caráter simbólico. Ele diz, em nenhum momento eu vou fazer mitologia aqui.
Eu não vou falar de um ser mitológico, porque o que é a mitologia? Um caráter simbólico de imagens. Então, quando ele vai falar de Jesus, não é abordando uma parte mitológica, não. Não é símbolos, não é imagem. Ele vai contar o quê? Realidades vivas. Vocês vão sentir na leitura. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio, aí no mundo, não consegue atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por da sobrevivência do quê? Do espírito. Surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Está vendo aqui? Ele já mostra o jeitinho dele, tirando, né? Já vão dizer que eu sou ministro evangélico, fui promovido. Ele já tira uma brincadeira aqui que é bem de Humberto de Campos. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos de muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20. Quem é o Conselheiro 20? Ele usava vários pseudônimos. Era o pseudônimo dele. Ele usava de almirante, ele usava vários pseudônimos. Porque ele escrevia... famoso é Conselheiro 20. Ele escrevia nos jornais. Então, quando ele colocava ali os artigos, né, as anotações, ele costumava, às vezes, colocar um pseudônimo. Então, por isso que ele diz aqui, olha, divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20, que era um dos seus pseudônimos, são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. É como se você dissesse assim, olha, você teve um escritor na Terra e agora você vai conhecer um novo escritor. É a segunda parte, que é esse escritor agora. Não vai abordar, não vai escrever da mesma forma que ele escrevia quando estava na Terra. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Não vou escrever para agradar ninguém. A nossa fala não é para agradar, é para fazer com que você tenha proveito de ordem moral. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da terra, os nossos labores, os nossos trabalhos, por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Ele já está dizendo aqui o quê? Que no mundo espiritual se multiplicaram muitas escolas para estudar Jesus. E que ele foi um desses alunos. Então você vai me perguntar, Conceição, quando Humberto de Campos está retratando essa história aqui, que ele põe inclusive nessa obra, o diálogo de Jesus, o diálogo, o que você não encontra no Novo Testamento, você vai encontrar aqui. Pô, vou dar um exemplo simples. Se você for conversar com um teólogo, uma pessoa que fez faculdade, que estuda teologia, e você vai perguntar dele assim, a mulher adúltera é Madalena? Ele vai dizer, é.
Porque no Novo Testamento não explica. Hoje já tem alguns teólogos, estudiosos, fazendo disso uma ciência, que estão começando a desconfiar que Madalena é uma pessoa e a mulher adúltera é outra. Nessa obra já está falando tudo. Nessa obra. O que eu estou querendo dizer para vocês? Você vai encontrar revelações dentro dessa obra que a ciência humana ainda não sabe. Quer ver outra dúvida? Eles têm dúvida se Levi e Mateus são a mesma pessoa. Aqui já está dizendo que são. E é preciso as décadas passarem para comprovar o que já está aqui. Dado de bandeja assim, ó. Toma, é só tu ler. E presta atenção no que tu vai ler. Aqui nesse livro, Humberto de Campos vai relatar que quando Jesus foi ensinar o Pai Nosso, o Levi, que é o Mateus, que era primo de Jesus em algum grau, anotou na hora. Então os estudiosos dizem que o primeiro evangelho foi de Marcos. Hoje, 2017, eles estão começando a desconfiar que não foi o de Marcos. Aqui nessa obra, e em Paulo e Estevão, já diz que o primeiro evangelho foi de Mateus, que é Levi. Outra dúvida. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí a pessoa, será que Maria teve outros filhos? Aqui explica. Levi, Tiago, eram filhos de Cleófas. Cleófas era a prima de Maria. E os primos, dentro da cultura judaica, são chamados de irmãos. Tudo dentro dessa obra. Tudo dentro dessa obra. Então nós vamos nos emocionar muito. E vamos nos sentir bem próximo de Jesus. Então como é que ele sabe de tudo isso? Você imagina o que é estudo do evangelho no mundo espiritual? Aqui eu poderia estar usando um retroprojetor, jogar um filmezinho, uma imagem. No mundo espiritual eles utilizam. Mas essa imagem é tão viva. Aqui nós não temos 4D, 5D, 3D. Lá deve ser 15D. Porque vamos estudar agora o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Pronto, está lá, a imagem está tudo lá. É os arquivos do mundo espiritual. Se bombear, ele sente até o cheiro da brisa. Gente, mundo espiritual. No livro Memória de um Suicídio retrata muito bem isso. Quando eles vão ter o estudo sobre as culturas dos povos da terra. Eles dizem, meu Deus, é como se a gente estivesse lá vivendo tudo. Então você imagina um estudo, detalhe, no mundo espiritual não vai ser uma tia Conceição que vai dar aula. O povo lá é bom. Lá o povo é bom, é um sureoma, né? É gente grande. É Paminondas de Vigo. Qual era o que dava aula? O que dava aula era o Aníbal. Aníbal dava aula de evangelho. Quando eles iam estudar sobre o evangelho com Aníbal, o povo saía todo... Jesus. Ele disse que nós sentíamos como se estivéssemos lá, próximo dele. Então, Humberto de Campos passou, detalhe, os textos na íntegra. Então não foi à toa. Por que Emmanuel convidou Humberto de Campos para trazer esse material? Por que ele mesmo não trouxe? Que ele realizou, Emmanuel trouxe o cristianismo. Não há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Mas ele queria alguém para contar essas histórias de uma forma bem típica Humberto de Campos. Que sabia contar contos. E ele convidou Humberto para fazer esse trabalho. Então Humberto está querendo dizer aqui que antes dele escrever, ele foi preparado para isso. Ele acompanhou. E ele diz aqui: sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho
no Brasil. Nas esferas mais próximas da terra, os nossos labores por aperfeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Aí ele vem aqui, ó. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde, o discípulo é o quê? É o estudante. O discípulo é o estudante, o apóstolo é o que divulga. Então, sendo um discípulo, um estudante, um seguidor, e eu que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, tá vendo como ele faz parte do estudo? Aí você pergunta, mas como que Humberto de Campos sabe contar todas? Já contou aqui, ele estudou. Reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Aí tu não vai pensar em boi bumbá, em não sei o que, sem cabeça, saci pererê. Vamos ver a palavra. Folclore é a ciência das tradições. A ciência das tradições. Tá? Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo. Olha essa passagem aqui de Jesus. Na terra tivemos uma senhora, Maria Raimunda, que viveu lá no interior de Canidé. Não sei onde é que é, lá não sei aonde. Olha a vida dessa mulher. E vai, como eu disse, pessoas anônimas, mas que são estudadas no mundo espiritual porque exemplificaram. Exemplificaram. É o que ele diz. Anônimos no mundo, praticado por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Porque você vendo o outro, poxa, chega a dar vontade de fazer, né? Consegui, eu vou tentar também. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Olha, todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Palpitar está vivo. Não são lições mortas. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, dessa ciência do céu, das tradições, consegui reunir 30. Milhares. Você imagina Jesus, 30 anos em silêncio, não teve vida pública, trabalhou como carpinteiro, mas era extremamente amoroso. Essa vida pública não fez curas ostensivas, mas era um filho exemplar. Trabalhou dentro da carpintaria com seu pai. A mãe queria que ele fosse estudar com os sacerdotes. Nós vamos estudar isso aqui. E ele disse, mas tu já não sabes que eu estou com meu pai? Ela ficava toda sem jeito. Imagina um filho, ter como um filho um Cristo. É difícil, né? Só Maria mesmo. Só Maria mesmo. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordem que é pouco, é verdade, é muito pouco. 30 episódios, né? Concordo que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável.
Dizendo que ele estava fazendo trabalho sozinho? Não está. Meus irmãos, nós vamos estudar diálogo de Jesus com Maria, Jesus com João Batista, Jesus com Tiago Menor, Jesus com... Nós vamos ficar bem próximo desse povo todo. A gente vai falar de Tiago com maior intimidade, né? De João Evangelista, de Tiago Maior, irmão de João Evangelista, de Pedro, porque o nome é Simão. Jesus chamou de Pedro. Meu nome é Simão, Pedro, porque Pedro é pedra e Simão era duro, era uma pedra. Ele era muito duro nas suas colocações, por isso Jesus chamou ele de pedra, Pedro. Muitas emoções. Consegui reunir então 30. Concordo que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil. Estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Porque crer, tu acredita hoje, amanhã... Você não acredita na reencarnação? Não. Eu sei. Quem sabe, se eu sei ler, eu passei a vista, não tem como, eu já li. Porque eu sei. Crer é crença. Hoje tu acredita, amanhã tu não acredita mais. As pessoas quando me perguntam, eu digo, reencarnação não é crença, é lei. Tu acreditando ou não acreditando, tu vai reencarnar e está reencarnando há milênios. É lei, gente. A comunicabilidade dos espíritos é lei. A pluralidade dos mundos habitados é lei, não é crença. Eu não acredito que tem vida fora do útero. O menino está lá dentro do útero, conversando com o irmão gêmeo. Ei, dizem que tem vida lá fora. O outro diz assim, ixi, tem nada, só tem vida aqui dentro. É mais ou menos isso. A gente está dentro do úterozinho e acha que só tem vida lá dentro, que lá fora não tem nada. Só tem vida lá dentro. Você pode imaginar que esse corpo aqui saiu de uma célula? Antes de eu ser esse corpo, eu fui uma célulazinha lá. Sementezinha. Você lembra de você participar dessa aula na escola? Lembra? Que coisa mais... E ao mesmo tempo assim, como? Eu fui uma célulazinha, eu comecei de uma célulazinha. Entendemos isso? Hoje não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Essa palestra foi aqui encarnado. Ele conversando com amigos protestantes, um grupo disse, não, Jesus é uma, o quê? Rocha dos séculos. Sorri, ele está lembrando disso. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época. Espírito forte é espírito inteligente. Tá? Espírito inteligente. Da nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir. Nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito, a minha homenagem, tá? O meu respeito, de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito, isso aqui ele está citando o Evangelho, viu como ele estudou? Jesus, quando se referia aos sacerdotes, aos fariseus, raça de víbora, sepulcro caiado por fora
cheio de podridão por dentro. Falando do mundo interior de cada um. E a do vaso é quando se tu fores colocar vinho num vaso sujo, o vinho vai o que? Ser contaminado. Primeiro a limpar aí o teu vaso para poder colocar aí o vinho. E ele faz aqui, ó. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Uma gota. O homem perverso que chegava da terra, olha, ele se refere a ele mesmo como homem perverso. Encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga, o minério, a pedra terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Quando o Emmanuel vai fazer um comentário sobre a passagem de Jesus que retrata: a minha paz eu vos dou. A paz do Cristo não é a paz da ociosidade. A paz do Cristo é a paz de Paulo de Tarso, que trabalhava incansavelmente na paz do Senhor. Então a paz do Cristo é a paz do trabalho, mas não é o trabalho em busca de dinheiro, é o trabalho em nome do Senhor. Essa é a paz do Cristo. A minha paz, essa eu vos dou. É nessa paz que ele está, trabalhando arduamente, estudando, se preparando esse material no mundo espiritual. Vem para a Terra, psicografa através do médium Francisco Cândido Xavier, médium fiel, raro de se encontrar. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz, porque às vezes as pessoas buscam o estudo só para tentar achar erros. Às vezes esse aqui é um texto, esse livro, não é para nós estarmos discutindo se era azul ou se era preto, mas é para nós pegarmos daqui a parte moral que nos cabe. Porque nós vamos estar estudando, lembra que Jesus falou? Aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos. Nós tivemos 4 evangelistas, 4 pessoas diferentes, em épocas diferentes, escrevendo sobre o mesmo homem. Nós, através da obra de Humberto de Campos e através da obra Paulo Estevão, nós vamos entender que Mateus e Levi são a mesma pessoa. E que Mateus era um dos apóstolos de Jesus. Era o cobrador de impostos, recolhia os tributos a César. E Mateus foi o primeiro a escrever sobre Jesus, na mesma época. Lembra que o Pai Nosso, Jesus estava falando e Mateus já estava anotando. Na época, era raríssimo quem sabia escrever. Raríssimo. Ele era coletor, porque era uma arte. Não era papel, era pergaminho, pele de cordeiro, que precisava passar por um trabalho muito grande para se transformar naquele pergaminho. Era caro. Tinha que fazer a tinta e o pincel.
se você errasse uma letra, você tinha que jogar tudo fora. Então não podia errar, porque não tinha borracha. Então tinha que ser um artista, que era chamado até de escribas. Então, ou seja, ele já ia com o material pronto. Jesus vai pregar final da tarde, ele gostava de pregar final da tarde, e ele já levava o material. E o Pai Nosso ele anotou na hora. Então, no ano de 33, no ano de 34, 35, 33 à frente, eles estudavam as anotações de Mateus, que é Levi. Paulo ganhou essas anotações, Pedro deu para Gamaliel, e Gamaliel presenteou a Paulo, porque Gamaliel já sabia decor. Porque ele já havia feito várias cópias, copiou várias vezes o Evangelho de Mateus. Então, o primeiro evangelho foi de Mateus. Então, nós temos aí o primeiro que conheceu Jesus, que conviveu Jesus e que contou a história de Jesus. Que você vai pegar ali o evangelho de Mateus. Temos o segundo evangelho. Nós temos Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Lucas era um médico. Ele era grego, não era judeu, era grego, e conheceu Jesus, as lições, através de Paulo de Tarso, que Paulo era uma mente extremamente brilhante, Lucas um homem extremamente inteligente, se afeiçoou por aquela forma de Paulo de Tarso, e Paulo, já cristão, apresentou a ele o Cristo. Paulo tinha a vontade, o desejo, não só de divulgar, mas como também escrever. Paulo esteve com Madalena, Paulo esteve com Mateus, Paulo esteve com Maria, mãe de Jesus, Paulo esteve com pessoas que Jesus curou, e ele anotou tudo, Paulo anotou tudo. Quando Paulo percebeu que ele não teria tempo para escrever, porque Paulo saía de cidade em cidade, Paulo não parava, fora o tempo que ele passou preso. Quando ele estava preso, ele escrevia as cartas. Daí tem as cartas de Paulo, carta de Paulo, carta de Paulo. Então, Paulo pegou todo esse material, entregou a Lucas. E disse, Lucas, escreve sobre Jesus. É necessário que a posteridade conheça Jesus. Promete? Prometo. E cumpriu. Temos o evangelho de Lucas, que não conheceu Jesus. Temos o evangelho de Marcos, João Marcos, que conheceu Paulo, que participou da primeira viagem, mas ele era muito jovem, não aguentou o ritmo de Paulo de Tarso. Ele era sobrinho de Barnabé. Então, Marcos não conheceu Jesus pessoalmente. E ele escreveu como? Ele era pupilo de Pedro, o apóstolo. Pedro, Simão. E Pedro ditou e Marcos escreveu. Então, o que Marcos escreveu foi que ele bebeu na fonte de Pedro, porque Pedro era um livro vivo. Jesus dormia na casa de Pedro. E Pedro era um espírito tão superior que tinha sogra. Brincadeira, gente. Mas Jesus era um amigo muito próximo de Pedro. E dormia. Então Pedro disse, vamos escrever. E aí Marcos começou a escrever o que ouviu de Pedro. E aí surgiu o evangelho de Marcos. O último a escrever foi João, o evangelista. João era o discípulo mais jovem. Foi o último a desencarnar. E realmente desencarnou de velhice. Não que não tenha passado pelos testemunhos. Muito. Foi açoitado várias vezes. Foi preso várias vezes. E sempre chegava um Paulo e conseguia libertá-lo. Ele já na sua velhice começou a escrever o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Então nós temos 4 pessoas diferentes contando as mesmas histórias. Então vai ter um que vai dizer que eram 2 cegos, outro vai dizer que eram 3. Por exemplo, agora a gente fazendo uma pesquisa, mas nós encontramos diferenças no momento que ele é preso. Todos contam a mesma história,
Mas às vezes tem um detalhe num que no outro não tem. E a gente acaba unindo tudo aquilo ali. Entendemos isso? João era um dos discípulos, era o menor. Era, vamos dizer assim, um caçula. Só que quando ele foi escrever, ele já estava numa idade bem avançada. João Evangelista escreveu o 4º evangelho, como também escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é de João. Quando Jesus estava aqui, já tinha o Novo Testamento? Não. Então Jesus estudava onde? Ele citava o Velho Testamento, que eles sabiam decor. Agora, detalhe, gente. Os profetas foram direcionados pelo Messias. Então, o que tinha ali dentro veio dele. Tanto é que ele, a todo momento, quando ele estava principalmente com os sacerdotes, o que ele se referia? Ao Antigo Testamento. As anotações que o povo sabia de cor, mas que não vivia. Por isso que ele dizia: sepulcro, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. O 5º mandamento era não matarás. Por que eles mandavam matar? Não adultere. Paulo, na condição de um doutor da lei, pegou um funcionário, subornou e disse: vai lá e denuncia Estevão. E a lei dizia que não deveria jamais o quê? Mentir. Acusar. E era engraçado que adulto era só a mulher, né? Era, adúltera era só a mulher. Mas olha, se nós lermos, por exemplo, o Levítico, são leis maravilhosas. Bastava o Levítico para a gente ser melhor. Quando nós ouvimos no Antigo Testamento, ele vai falar de uma nação prostituta. Aí vocês, mas que uma nação inteira prostituta? Isso aí, dentro do Antigo Testamento, se nós estudarmos um pouquinho, uma nação prostituta era quando você deixou de adorar o Deus e passou a adorar outros deuses. Isso era chamado de prostituição. Deus era chamado, dentro da simbologia, de marido, o esposo. Jesus é o noivo. Então vamos ver a citação de Marcos quando diz, capítulo 4, versículo 34. E sem parábola nunca lhes falava, Jesus, né? Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Essa é a anotação de Marcos. Ele falava em parábolas para o povo, mas em particular para os discípulos ele explicava mais ou menos. E o apóstolo João, quando afirma, no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Isso é João. Não deu para escrever tudo, não. Você imagina, você convive com o seu Levi, convive 2, 3 anos com o seu Levi. Passa-se o tempo, tu vai escrever. Tem como tu contar tudo? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então tem coisa que você não vai conseguir lembrar tudo. Mas a ideia central, isso ficou. A ideia moral, isso ficou. E é só. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea, atual. Cito Marcos e João. É que existem espíritos aqui ele dá uma cutucada. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Ele está querendo dizer, eu vou usar os evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Quem são os últimos? Os evangelizados. Leopoldo, 9 de novembro de 1940. E ela se desencarnou? E ela se desencarnou? 34. Poucos anos depois.
começou a dar mensagens para Chico em 36. Perguntas? Foi bom? Vamos ficar só na introdução hoje, para a gente ir nos familiarizando com a forma de Humberto de Campos. Foi difícil, gente? Deu para compreender? Se possível, lê em casa, faça pesquisa. Nós vamos estudar o primeiro capítulo, que é a Boa Nova. Humberto de Campos vai contar um pouco a história da Roma Antiga, dos Césares. Vai ser muito bom. Pergunta? Posso finalizar então? Vamos fazer a nossa prece então de encerramento? Nenhuma dúvida, nenhuma... Foi bom, gente? Foi? Passou rapidinho o tempo, né? Ele fala assim, ele teve muito auxílio, né, para escrever, para passar essas mensagens para o Chico. E a gente vê vários outros livros que falam que tem, em outros contos e apólogos, tem casas de Jesus, em vários outros livros dele, né, Lázaro de Vivo. Quer dizer, que teve uma ajuda, né, fantástica, né, para escrever sobre Jesus, né. Esse é assim o principal, que mais, né, são 30 contos mesmo de Jesus, mas em outros livros ele também fala. Nós vamos tentar fazermos uma ligação sempre, o capítulo que vamos estudar e pegar no Novo Testamento, qual o evangelista está citando aquilo, para fazermos essa ponte. Tem uma tradução muito boa, 2 traduções. Tem a do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que está só o Novo Testamento, os 4, e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também é escrito por Lucas, tá? Atos dos Apóstolos também foi a pedido de Paulo, para que Lucas escrevesse sobre o que aconteceu depois da morte do nosso Senhor Jesus, né? Então, nós vamos tentar fazer sempre essa ponte. Essa é uma tradução boa, e também uma tradução muito boa é a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução francesa, mas muito bom o material, porque é livro de estudo. Então tem as notinhas de rodapé, muito bom, tá bom? Vamos orar então? Divino amigo Jesus, iniciamos hoje o estudo da Boa Nova, da Boa Notícia. E já percebemos um tom diferente, uma vibração que nos acalma, que nos faz refletir, que nos faz ponderar. Que possamos, Senhor da vida, de forma disciplinada, perseverar nesse estudo e jamais abrir mão de participar desse banquete, porque é estar contigo bem próximo, através das tuas lições. Ajuda-nos a preparar o nosso terreno, para que cada semente, ao cair, possa, Senhor, germinar, crescer e dar frutos. Muito obrigada, divino amigo, pelo convite e por essa oportunidade. Muito obrigada ao nosso querido irmão Humberto de Campos, pelo trabalho realizado, nos trazer a história do Evangelho contada com tamanhas particularidades. Muito obrigado ao médium Francisco Cândido Xavier, que dedicou uma vida inteira, quase um século, para realizar a vontade do nosso Pai Maior. Muito obrigada, divino amigo. Nos envolva na tua paz do trabalho edificante, e que nós possamos, Senhor da vida, permanecer contigo, através da nossa palavra, do nosso olhar, do nosso pensamento,
e do nosso abraço. Muito obrigada, amor querido.